Irmão Zé, acredito que quase todos conhecem aqui. Foi uma das pessoas que me ajudou muito, né? A gente está firme, eu, minha família, tudo. Nós agradecemos a ele, a Terezinha, um ótimo exemplo para a gente. E o que eu tenho a dizer sobre ele? É uma pessoa que conhece muito a palavra, que ajuda muito, nos ajuda muito a conhecer a vontade de Deus e nos anima pelo seu exemplo, pela dedicação. Eu sou meio suspeito de falar, porque eu praticamente nasci em Cristo com ele e nosso irmão Dionísio e vários outros. Nós chamamos aqui o irmão José de Almeida. Bom dia, Igreja de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um aqui presente. É interessante quando a gente fala de pastor. Pastor lida com o quê? Com o quê? Ovelha, né? Então, a imaginação que a gente tem de pastor cuida de ovelhas. Vocês já imaginam? Isso não tem nada a ver com a aula que eu planejei ali, não. É só para a gente pensar. Por que Deus compara o povo dele com ovelha? Vocês já imaginaram por isso? Alguém sabe por quê? Amém. É porque somos iguais a ovelhas. Hein? Exatamente. Porque ovelha é o bicho mais carente que existe no mundo. A ovelha é um animal tão carente e é tão necessitado de um guia. O raio de visão de uma ovelha, a que enxerga bem, enxerga 1 metro em volta dela. Passou de 1 metro, ela não vê nada. Então, por isso nós somos comparados a ovelhas. Porque o inimigo está bem pertinho. A distância de 1 metro, qualquer animal predador pula numa ovelha e agarra. Assim somos nós. E hoje nós estávamos falando na chegada aqui, conversando com alguns irmãos, Francisco é um deles, como que nós estamos cercados de agentes do inimigo. Todos os lados tem agente do inimigo nos cercando, nos rodeando. São esses animais predadores que estão prontos para atacar as ovelhas do Senhor. Então é preciso que haja pastores para guiar, para conduzir e livrar essas ovelhas do Senhor dessa situação de perigo, né? Então, na palestra do irmão Eusébio aqui, ele falando sobre essa situação do pastor, eu lembrei disso, né? Mas o interessante é que nós estamos aqui nesse encontro pastoreai. E como o tema que eu tenho que desenvolver é casais vencedores, dentro desse tema maior que é o pastor segundo o coração de Deus, veja o seguinte, casais vencedores. E dentro de tudo isso que eu já falei, e o que nós presenciamos, o que nós vivenciamos, eu tenho observado que o trabalho pastoral na atualidade
ele tem se tornado tão difícil, exatamente por causa desses agentes do inimigo, né? E qual a consequência disso? Veja bem, tem aumentado tanto, mas tem aumentado tanto a discordância doutrinária, não é verdade? Discordância doutrinária. Está cheio de gente por aí falando de Deus, mas cada um com o seu entendimento e com o seu desejo, voltado para si mesmo. E quando nós já ouvimos e nós já sabemos, e o Eusébio ainda confirmou aqui, nós temos que trabalhar para Deus. E para trabalhar para Deus, nós temos que olhar o que é que Ele quer que seja feito. O que Ele colocou para ser feito por esses homens levantados por Ele, chamados para esse trabalho. Então, uma grande confusão de ensinamentos bíblicos tem feito com que o trabalho de ensinar a verdade para as pessoas, e até mesmo entre nós, infelizmente, cause essa discordância que nós temos falado. E o pior é que pelo andar da carruagem, pelo que a gente tem visto, eu percebo que isso vai fazer parte do ministério desenvolvido pelos presbíteros, pelo presbitério. Enquanto tiver esse ministério, enquanto houver a igreja e com essa disposição do presbitério, vai acontecer essa dificuldade. Daí a importância que nós temos de nos prepararmos cada vez mais. Nós temos que participar desses encontros. Nós temos que procurar desenvolver o máximo, aprender, para que nenhum de nós ache que já sabe. Nós nunca podemos achar, não, eu não preciso, que isso, eu sou um presbítero, eu não preciso ler a Bíblia. Eu sou um presbítero, para que eu vou ler? Esse texto eu já li ele 280 vezes. Mas é preciso ler 281, porque talvez é naquela última vez que você vai ser mostrado algo que você não viu até então. Alguma coisa que você tem deixado despercebido na sua vida, você vai ver dessa vez. Então, irmãos, nenhum de nós deve achar que já sabe. Tem aquele filósofo grego, né? Que ele só sabia uma coisa, esqueci o nome dele. Eu só sei que nada sei. É o Sócrates ou Pitágoras, um desses dois. Ele só sabia uma coisa. Eu só sei que nada sei. E é assim que nós devemos entender. Porque olha o que Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Isso é demais, irmão. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E o versículo 7, olha o que ele diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, evite o mal. E nós falando assim, nós podemos ver que se tem alguém que acha que isso é um ensinamento só para aquele tempo, no Velho Testamento, agora nós vivemos na nova dispensação, nova aliança, Novo Testamento, é só conferir em 2 Coríntios 10, 17. 2 Coríntios 10, 17, olha lá o que a palavra de Deus ensina para nós. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Se há alguém que se acha
Se alguém, não, porque eu sei. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2, 1 Coríntios 8, 2, naquela versão do Almeida, revista atualizada, está escrito assim: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Quem acha que sabe alguma coisa não aprendeu como é que deve saber. Romanos 12, versículo 16, tem uma frase chave para isso que nós estamos falando. O versículo é assim, Romanos 12, versículo 16: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, não sejam orgulhosos, afeiçoem-se aos de posição inferior, e a frase que vem agora é essa: não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não acho que você saiba, que você sabe e que você agora pode ficar tranquilo e sossegado. Jamais. O versículo 3, Romanos 12, versículo 3, tem um ensinamento lá, muito próprio para isso que nós estamos falando. Lá diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém deve ter sobre si mesmo um conceito acima daquilo que ele deve ter. Mas como que ele fala depois? Qual é o conceito que nós devemos ter? Tenha um conceito equilibrado, de acordo com a fé proporcionada por Deus. Desse jeito a palavra de Deus mostra para nós. E é assim que eu tenho entendido que a humildade de querer aprender sempre, de estar com o coração aberto para entender o que outros irmãos já aprenderam e entenderam da Bíblia e eu não, porque eu tenho muito que aprender. Outros irmãos já aprenderam coisas que eu ainda não, não é? Tem um irmão da igreja lá dos Estados Unidos, Randy Harris, acho que é isso mesmo, né? Randy Harris, tá certo? Isso, Harris. Então, esse irmão, ele escreveu um livro que chama O Pastor Amoroso, e ele faz uma sátira sobre essa situação que nós estamos vivendo, não é? E essa sátira que ele faz, quer dizer, é claro que é uma, vamos dizer assim, linguagem nova, é uma zoação sobre essa situação que nos envolve. Ele fala o seguinte, que nós poderíamos resolver essa situação, de diferença de doutrina e de problemas de uns com os outros, nós poderíamos resolver essa situação se nós escolhêssemos um papa entre nós, ou então se nós fizéssemos um departamento de pregação forte, que manda, que tem poder, aí nós resolveríamos o problema, porque falou, está falado, né? Mas, graças a Deus, que nós já entendemos que entre nós, nas nossas congregações, as pessoas devem estudar a palavra de Deus e agir de acordo com elas. Não é assim mesmo entre nós? É preciso continuarmos cumprindo aquele bordão que é lá do princípio das raízes da restauração, não é? Nós falamos onde a Bíblia fala e calamos onde a Bíblia cala.
Esse é o princípio da restauração, desse movimento chamado Igreja de Cristo, não é? Falamos onde a Bíblia fala e calamos onde a Bíblia cala. Este princípio está na Bíblia, irmãos, não com essas palavras, mas o princípio está na Bíblia, porque 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, lá está escrito: não ultrapasse o que está escrito para que ninguém se orgulhe. O que isso aí quer mostrar para nós? Que nós não temos que passar por cima das Escrituras. Em Romanos capítulo 15, versículo 4, lá está escrito que tudo que foi escrito no passado foi escrito para quê? Para o nosso aprendizado. Tudo que foi escrito no passado, o computador, a internet funcionou aqui, a minha filha entrou aqui agora, chamando lá dos Estados Unidos. Não dá, né? Coitada. Olha, está de novo. Bom, então, em Romanos capítulo 15, versículo 4, tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensinamento, para a nossa perseverança, para que tenhamos bom ânimo, aquele bom ânimo que vem das Escrituras para todos nós, e para o final do versículo ele fala o quê? Para que nós mantenhamos a nossa esperança. Está vendo? Toda a Escritura, segundo Timóteo 3,16, é um versículo conhecidíssimo, muitos de nós sabemos ele de cor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, ela é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a instrução, é útil para a instrução na justiça, para quê? Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso inclui os pastores, inclui os diáconos, os evangelistas, não é? Outras passagens também vêm do Antigo Testamento e mostram para nós que desde o início, desde o princípio que Deus começou a formar o povo dele, um povo separado somente para Deus, que no início foi Israel, ele mandou que o Moisés ensinasse aquele povo e alertasse aquele povo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, nada acrescentem às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. No versículo 40 desse mesmo capítulo, está bem forte lá: obedeçam. Obedeçam para que tudo vá bem com vocês e com seus descendentes, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor Deus lhes dá. Capítulo 12, 32, ele repete integralmente: não acrescentem nem tirem coisa alguma da palavra que eu estou lhes dando. E Provérbios capítulo 30, 5 e 6, o autor lá de Provérbios escreve: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescentes às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Então, lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus fala: eu velo pela minha palavra, para que ela se cumpra. Então, irmãos, o trabalho pastoral, ele sempre foi difícil, por causa do propósito do inimigo comum que nós temos, que é o Satanás.
É exatamente, o propósito dele é exatamente esse: causar confusão nas pessoas. Não é mesmo? É o propósito de Satanás, confundir as cabeças, confundir os corações. Por isso tem que haver pastores, guias, que saibam a palavra de Deus, para guiar as ovelhas. Que a gente tem esse cuidado de nunca achar que sabe e diariamente tomar conhecimento da palavra de Deus, porque é diariamente tomando conhecimento da palavra de Deus que nós vamos crescer em tudo, para sabermos cuidar das ovelhas que não são nossas. As ovelhas são de Deus, não é? Mas nós não podemos deixar isso acontecer, irmãos. Essa confusão não pode acontecer. Por quê? Porque nós somos mais. Nós somos de Cristo. Amém? E Cristo é mais. Nós somos mais. Então essa discordância que tem sido providenciada pelos agentes do inimigo, isso não tem que ir à frente. Está tendo o quê? Está tendo uma aparente, uma aparente vitória. Todos nós, irmãos, nós temos que aprender da Bíblia, na Bíblia. Porque tem muita gente aí aprendendo da Bíblia com o Papa, tem muita gente por aí aprendendo da Bíblia com o pastor fulano de tal, aprendendo da Bíblia com um missionário, não sei o que é, mas nós temos que aprender da Bíblia na Bíblia. E o Espírito Santo que está em nós nos ajuda no entendimento. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda, clareia para nós o que nós precisamos saber e falar, entender, para vivermos segundo a vontade de Deus. Então nós estamos falando de casais vencedores. E é o objetivo desse encontro nosso, encontro pastoreai, é para despertar na irmandade o desejo de servir como guias desse rebanho, o rebanho que é de Deus. Fazer com que os irmãos percebam que Deus quer obediência ao que Ele está falando. E desde o início, quando aquele povo, Israel, pediu um rei, Deus levantou Saul, um cara bonito, grande, mas ele caiu. Ele desobedeceu a Deus. E através do profeta Samuel falou com ele: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Não é? 1 Samuel 15, 22. Obedecer ao que Deus está colocando para ser obedecido é melhor do que uma aparência religiosa. Porque os sacrifícios era para desenvolver uma aparente religiosidade das pessoas, não só naquele tempo, mas até hoje. Religiosidade é isso. Deus que enxerga os corações, Ele quer saber se você está obedecendo ao que Ele colocou para ser obedecido. A obediência, ela inicia quando a gente procura viver Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas
humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Isso para muita gente é difícil, irmão. Considerar o outro superior a si. Não, eu sou um presbítero, quem é? Quem é que vai ser superior a mim? Irmão, todos são superiores a mim. Todos. Eu entendo dessa forma e vivo dessa forma. Eu não sou maior do que ninguém. Este encontro, irmãos, pastor Eai, ele quer despertar nos irmãos essa atitude que nós sabemos dela, a humildade nós sabemos dela, mas às vezes ela fica adormecida em nós. Fica, né? Às vezes fica adormecida. Mas a gente não pode esquecer que a humildade a humildade para o serviço de Deus começou com o Senhor Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia pegar-se. Mas o que ele fez? Esvaziou-se, murchou-se. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se em semelhança de homem, e sendo encontrado na forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. E o ensino todo continua no restante do versículo, né, do texto. Irmãos, algo que vai muito além do nosso entendimento, essa humildade mostrada por Jesus Cristo. Ver como que Deus se humilhou e veio até nós na pessoa servil de Jesus. É a demonstração viva, não somente de humildade, mas do mais caro amor, do mais rico amor. E esse encontro, irmãos, é para mostrar aos irmãos e às irmãs, casais, que para cuidar das ovelhas de Deus, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter receio, porque da mesma maneira que Deus falou com Moisés, no Êxodo capítulo 4, versículo 12, depois que Deus se apresentou para ele, falou quem ele era e botou diante de Moisés o propósito dele, falou com Moisés: você vai agora, vai lá no faraó, você vai agora e eu estarei com você e eu ensinarei o que você vai dizer. Eu estou rindo porque eu tenho a dó do Moisés, já passou, é coisa do passado, mas eu amo aquele irmão, porque ele fez tudo para rejeitar a chamada de Deus. Mas Deus, não, eu sei. Deus deu uma ajudazinha dele lá, chamou o irmão dele, né, o Arão. Mas o Arão morreu e quem acabou de levar foi o Moisés. Quando Deus chama, você faz. Você faz, irmão. Então nós não precisamos ter esse medo, não é? Agora, Deus fala também agora na nova aliança a quem é chamado e levantado para fazer o serviço no reino dele, na igreja. Agora é o Novo Testamento. Olha só como que o Pedro recebeu esse entendimento. Atos capítulo 15, versículo 7 diz: depois de muita discussão, Atos 15, 7, está escrito, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho
e crescem. Deus levantou Pedro para ouvir, para falar o evangelho para todas as pessoas gentílicas. Gentios são aqueles que não são judeus, para que eles ouvissem o evangelho de Deus e crescem. Esse é o detalhe, porque tem muita gente ouvindo o evangelho, mas não crê. Não é? Mas o Pedro foi levantado para falar o evangelho para que as pessoas crescem. Veja também o Ananias. Esse Ananias aqui não é aquele de Atos 5 não, viu gente? Esse é o de Atos 22, de Atos 10, lá na conversão do Saulo, né? Esse Ananias, olha só como que ele esclareceu para o apóstolo Paulo. Atos 22, 14 e 16, está sendo rememorado aquela situação. Então disse o Ananias falando: o Deus de nossos antepassados o escolheu Paulo, para conhecer a sua vontade. Veja bem, Deus escolheu Paulo para conhecer a vontade dele, mas nós sabemos que o Paulo já era um rabino. Ele era um rabino respeitado, só que era do judaísmo. Ele achava que conhecia a vontade de Deus. Ele achava que ele sabia tudo. Mas aí, aquela conversão dele lá em Atos 9, 10, a gente vê, não é? Ele viu que ele não sabia nada. Ele não sabia. E aqui o Ananias está mostrando para ele, ele foi escolhido para conhecer a vontade de Deus, de verdade. Ver o justo ouvir as palavras de sua boca, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E para todos nós, e para a igreja hoje, a Bíblia afirma, Efésios 1, 4 e 5. Efésios 1, capítulo 4, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu em Cristo. Todos nós somos escolhidos, nós somos chamados em Cristo Jesus, antes da criação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis em sua presença, e em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. É o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz. É interessante isso que Jesus diz, João capítulo 15, versículo 16. Olha bem, Jesus fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Então você está vendo por que nós somos chamados? Para a gente dar frutos para Deus. Agora, olhando Moisés, que fruto que Moisés deu para Deus? Moisés foi chamado por Deus, mas ele fez um trabalho só. Se na sua congregação tem um irmão que faz só uma coisa, glória a Deus, porque ele foi chamado para fazer aquilo. O Moisés falado, decantado, registrado na Bíblia, ele fez um trabalho, tirar o povo do Egito. O que mais que ele fez? Nas horas de folga ele escreveu alguns salmos, é verdade. Se é que ele teve alguma hora de folga, Salmo 90 é dele, não é? O que mais que ele fez? Então, irmãos, quando Deus diz: eu os escolhi
para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Irmãos, mas ainda hoje, nós ouvimos claramente que a resposta de Moisés é a mesma que muitos de nós damos quando somos chamados. Ah, Senhor, por favor, manda outro, eu não. Não, Senhor, eu não. Tem um profeta também que falou, Senhor, não, eu não, Senhor, eu sou muito novo. Né? Eu, Jeremias, né? O Senhor, eu não, manda outro. Mas não adianta. Deus tem um propósito para cada um de nós, e esse propósito vai ser cumprido. Não adianta. Veja o exemplo que foi levantado Moisés para realizar um trabalho, o trabalho da formação de uma nação. Eu falo dessa forma assim, às vezes muitos irmãos acham que eu estou diminuindo o trabalho do Moisés, mas não é não. Um grandioso trabalho foi feito para Deus. Um grande homem preparado por Deus. Aquela recusa dele inicialmente, aquilo é uma falha que ele teve, que algum de nós tem. Mas ele tinha o coração dele voltado para Deus, nós também temos. Ele foi levantado para formar uma nação. Deus levantou Moisés para fazer um país com pessoas que só sabiam ser escravos, pessoas que estavam misturadas na idolatria do Egito, pessoas que reclamaram. Se vocês olharem lá em Números capítulo 11, versículos 4 a 7, depois vocês podem conferir, aquele pessoal reclamou muito, nós devíamos ter ficado como escravo no Egito, lá nós tínhamos carne à vontade, peixe, pepino, alhos silvestres, nós comíamos tudo de graça. Agora nós estamos morrendo nesse deserto, mas o cara não se dá conta que ele estava saindo do inferno. E quantos de nós não fazemos isso? Em Êxodo, capítulo 6, 2 a 7, não é? Agora na nova aliança, agora o povo de Deus, hoje é a igreja, né? Gálatas 6,15 fala que o Israel de Deus, né? Hoje a igreja é o Israel de Deus. Gálatas 6,15 mostra isso lá para nós, não é mesmo? Alguns casais são levantados para conduzir e guiar este povo hoje. Alguns casais são levantados para isso. E o pastorear, e esse encontro que nós temos, nós podemos dizer que é um preventivo. É um preventivo para que muitos casais não digam o que Moisés falou lá em Êxodo 3:11. Quem sou eu para ir? Irmão, a gente fala com alguns irmãos, nós estamos olhando você para servir no presbitério. Não, eu não sei, não posso. Como não? Claro que pode, você já faz o trabalho, né? É o Moisés, quem sou eu? Eu não, manda aquilo que você tem que mandar, menos eu, né? Deus falou com Josué que o Josué continuou o trabalho de Moisés. Em Josué 1:5, Deus fala com ele: assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, eu nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E para o nosso ânimo, o versículo 7 fala: somente seja forte, muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer. A gramática do cristão é essa, irmãos, porque a gramática do mundo é A, B, C, D, não é isso?
A gramática do cristão é obedecer. Essa nós temos que cumprir. Nós cremos nisso, irmãos? Amém? O almoço vai chegando perto da hora assim, vai ficando meio mole, né? Só um falando e todo mundo ouvindo. Dá umas cochiladas, não é mesmo? Vocês viram o que o Tiago fala em Tiago 2,19? Crer, até os diabos creem e tremem. Então, irmãos, a igreja precisa o quê? Confiar no que crê. Porque crer somente não resolve muita situação, não. Você tem que confiar naquilo que você crê. Se você confiar, você vai bem. Se Deus garantiu a Moisés que estaria com ele na condução do povo, e esteve. Se Deus garantiu a Josué que estaria com ele na sequência do trabalho, e esteve. E para nós? É a continuidade do trabalho dos apóstolos. Nós damos continuidade ao trabalho dos apóstolos. Então nós precisamos confiar no que Ele está falando conosco, que nós também temos a mesma garantia. A igreja tem a mesma garantia que foi dada a Moisés, foi dada ao Josué, foi dada aos apóstolos, é dado para nós. Mateus 28:20, Jesus fala: eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É a mesma promessa. E nós temos que entender que a igreja chegou até aqui por causa dessa promessa que foi dada lá. E até que aconteça o fim dos tempos, nós vamos levar essa promessa para frente. Então, irmãos, agora um detalhe aqui, ó. Jesus nunca falou que ia ser fácil, tá? Mas nem por isso nós precisamos desanimar, não. Porque Ele está conosco. É difícil, mas o trabalho de Deus nunca foi fácil. Quando Ele foi tirar o povo lá do Egito, se eles passassem ali pelo sul da Palestina, Deuteronômio capítulo 1 fala isso. Era uma viagem de 11 dias, eles estariam na terra prometida. Mas Deus falou coisa que retrocedam. Aí eles desceram para o deserto. Levaram 40 anos para chegar lá. De 11 dias para 40 anos. Não é fácil. Não é? Mas o nosso tema, casais vencedores, uma coisa interessante, irmãos, que eu vou contar aqui. Esse tema, casais vencedores, eu fui procurar um livro para ajudar nesse trabalho. E eu achei exatamente um livro com esse nome, Casais Vencedores. Mas aí eu fui pesquisar o autor. O autor é o apóstolo Antônio Lisboa. Eu desisti. Porque se o cara entendeu nas escrituras que ele pode se denominar apóstolo, eu não vou ler uma linha do que ele escreveu sobre casais vencedores. Não vou ler. E você, se encontrar esse livro por aí também, não leio. Porque se o cara entendeu que ele pode se denominar apóstolo e escreve um livro para casais vencedores, jamais eu vou ler uma linha dele. Não é? Então eu desisti da ideia. Agora, irmãos, uma pergunta: casais vencedores são perfeitos? Amém. Não são. Não há casal perfeito porque nós não somos perfeitos. E como nós estamos falando de presbitério, nós não podemos esquecer que um presbítero é presbítero sozinho. Não é. A função da esposa do presbítero é tão importante quanto a função do esposo.
É também quando ela, a esposa, exerce mais essa tarefa de ajudadora. As nossas esposas nos ajudam tanto, né, irmãos? Não é, irmãos? Amém? Nossas esposas nos ajudam. A minha não está aqui hoje, coitada, que ela está doente em cama, em casa. Mas essa de estar junto, ser parceira, não é? Formar essa parceria nas atividades e responsabilidades pastorais do marido, ajuda a refletir o espírito de união, do companheirismo e do trabalho para Deus. A esposa aprende a lidar com as críticas que nós sofremos, e não são poucas não, viu, irmãos? Se você está com medo de ser presbítero porque você vai ser criticado, não tenha medo não. Você vai ser criticado, Jesus foi, não é? Tenha medo não. E ele falou, eu estou com vocês todos os dias até o fim. Isso é verdade. A mulher, a esposa, ela entende que em qualquer tipo de entidade, a liderança nunca agrada a todos. Qualquer lugar do mundo, do planeta, liderança nenhuma nunca agrada a todos. E eu vou dizer aqui uma frase nova, novinha. Jesus não agradou a todos. É nova essa frase? Não é não. Conflitos, irmãos, são inevitáveis. Mas Jesus também informou para nós o quê? Lá em João 16:33, ele fala, neste mundo vocês vão passar por aflições. E o trabalho às vezes nos deixa aflitos. Vocês vão passar por aflições, mas ele fala assim, fiquem animados, eu venci o mundo. Ah, meu Deus. Fiquem animados, eu venci o mundo. Oh, Jesus. Casais vencedores não desanimam os filhos. Casais vencedores encorajam os filhos, preparam os seus filhos para o serviço do Senhor, ensina, dá exemplo para que eles continuem no serviço de Cristo, como está lá em Colossenses 3:21, pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Não é? Muito pai irrita os filhos e assim eles desanimam do serviço de Deus, porque os pais só sabem irritar os filhos, não sabem agradecer, não sabem conviver, não sabem elogiar, não é? Cria os seus filhos com todo respeito, com dignidade, Mateus 3:4, né? Dão um bom testemunho dos vizinhos de fora, dão um bom testemunho, Timóteo 3:7, buscam a direção para tudo na sua vida, Tessalonicenses 5:17, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. É o que nós precisamos quando somos atribulados, ter paciência e acreditar que Jesus está conosco. Perseverem na oração. E Efésios 5:20 fala o quê? Dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecem, não é? Casais vencedores reconhecem que é uma honra servir ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele reconhecia essa honra, e ele fala, eu maltratei a igreja de Deus, eu persegui a igreja de Deus, matou irmãos, levou preso para Jerusalém, mas ainda assim, ele foi honrado para levar a palavra de Deus aos gentios, a todas as pessoas. E até nós hoje temos ouvido o apóstolo Paulo, porque está escrito, né? Hoje nós ouvimos com os olhos, né? Lemos. Então, casais vencedores são pessoas de oração. Diante das dificuldades e das tribulações, não se fazem de vítimas,
e nem angariam para si o reconhecimento piedoso dos irmãos. Vocês lembram daqueles hipócritas que desfiguravam o seu rosto para fingir que estavam num grande sofrimento por causa do jejum? Casais vencedores não fazem isso não. Casais vencedores entendem que o resumo do ensino de Deus é amar a Deus e ao próximo. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 29 a 31, eu gosto muito desse texto. Marcos 12, 29 a 31, 12, 29 a 31, diz o seguinte: respondeu Jesus, ele foi perguntado qual é o mandamento mais importante, né? E ele responde: ouve a Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Olha o final dessa frase. O que Jesus esclarece para nós no final dessa frase do versículo 31? Não existe mandamento maior do que este. Não existe mandamento maior do que esse. Amar a Deus, amar ao próximo, não é? E os casais vencedores entendem que os próximos mais próximos estão na sua casa. O próximo mais próximo do marido é a esposa. O próximo mais próximo da esposa é o esposo. Depois os filhos. E depois a igreja. Casais vencedores têm na rotina da vida lutas constantes contra todas as ciladas do inimigo, como desânimo para servir. Ô irmãos, eu luto com isso, irmãos. E parece até que é eficiência de Satanás, porque a velhice vai chegando, o corpo já não atende mais a cabeça. Desânimo para servir é verdade, é realidade. Vontade de desistir, parar de estudar a palavra de Deus, não participar de reuniões além do culto, e às vezes até mesmo do culto. Enfim, encerrando, casais vencedores são aqueles que confiam nas promessas de Jesus Cristo, esforçam para se santificar e agradecer a Deus. Casais vencedores investem a vida para alcançar o alvo, e o nosso alvo deve ser o céu, a eternidade com Deus. Seus filhos o respeitam, não é? E servem juntos com esse mesmo propósito. E nisso aí, irmãos, eu tenho um pedido de oração a fazer à igreja de Deus aqui reunida. O meu filho Felipe já não tem reunido mais com a igreja. Ele não está dando conta de trabalhar, estudar e namorar fora da igreja. Esse último item é o pior, né? Ele arrumou uma namorada lá fora, mas está estudando e trabalhando o dia todo, e ele, nesses últimos meses, ele já não tem vindo. Antes ele só participava do culto, e agora nem mais o culto. E eu creio que não é falta de ensino, não é. É porque isso está no coração da pessoa. Mas nós conhecemos bem a parábola do filho pródigo, né? Quando o cara meteu a cara na parede lá, o que ele lembrou? De um bom lar que ele tinha, né? E aí voltou. Então, meu pedido de oração é para isso, e que o Senhor abençoe e ilumine a todos nós, para que nós possamos viver de acordo com o que a palavra de Deus está dizendo aqui. 1 Coríntios 3:8,
O que planta e o que rega têm o mesmo propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. O apóstolo Paulo está falando, nós somos cooperadores de Deus, e ele fala para a igreja, vocês são lavoura de Deus, vocês são edifício de Deus. Casais vencedores perdoam. Casais vencedores perdoam, porque se não perdoarem, não crescem na fé. Crescer no amor, como Deus fez com Cristo. Efésios 4, 29 até os 5, 1 e 2. Nós temos que ser imitadores de Deus. Jesus diz que não há, que a pessoa que não perdoa também não vai ser perdoado, não é mesmo? Para nós sermos perdoados por Deus, nós também temos que aprender a perdoar. E casais vencedores fazem isso. Deus abençoe, para que entre nós sejam levantados mais homens, mulheres, casais vencedores, que não temem o desafio lançado pelos agentes de Satanás, para tentar impedir o trabalho de Deus. Deus abençoe e Deus nos ilumine. Amém.